Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos fazer uma retrospectiva 2020 sobre o direito de família. Para isso, convidei dois especialistas no assunto. A primeira convidada é a advogada, professora, presidente da Comissão do Advogado da Família do IBDFAN-DF, doutora Marcela Furst. Doutora Marcela, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Nosso outro convidado é o advogado, professor, vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões do IBDFAN-DF, doutor Flávio Grutti. Seja bem-vindo também. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Sérgio Duarte. Sempre uma honra participar do seu programa. Direito de família 2020, pandemia, uma série de fatores que trouxeram decisões e até entendimentos um tanto questionáveis e até contraditórios, né, doutora Marcela Furst? Como foi esse ano de 2020 para a advogada do direito de família? Esse ano de 2020 foi um ano diferente para todos, mas especialmente para o direito de família, que teve que se adequar a uma situação adversa, por exemplo, em termos de convívio, né? O convívio familiar é um direito constitucional garantido, especialmente para crianças e adolescentes, por exemplo. Então, quando a gente fala de pais divorciados e em que um tem a guarda, mesmo que seja compartilhada, mas um tem um lar de referência e o outro ele exerce o regime de convivência, né? De conviver com aquele filho, de buscá-lo, de pernoitar, isso teve, assim, uma pausa, né? Na verdade, teve assim, como que isso aconteceu no meio de uma pandemia, em que há um isolamento social, em que as pessoas não podem sair, em que há um risco de pegar o vírus, há pessoas de risco, por exemplo, a criança tem asma, ou tem idosos em casa. Então, esse foi um dos principais pontos no direito de família, também outros que nós vamos tratar aqui, o doutor Flávio também vai tratar muito bem, mas esse do regime de convivência, quando a gente fala de conviver, e 2020 foi um ano que as pessoas tiveram que se isolar, tiveram que se afastar, né, fisicamente, esse foi um diferencial mesmo, porque as famílias, muitas vezes, pais divorciados em litígio, entraram em conflito. Você não vai mais pegar o nosso filho, né? Você está proibido porque tem a pandemia e é esse risco. Mas aí o outro genitor, mas eu tenho direito a conviver com meu filho, e também é um direito da criança conviver com ambos os genitores. Então, o que isso aconteceu? Foram levadas demandas para o judiciário, para que o judiciário dissesse, olha, cada caso é um caso. Nesse caso específico, há risco para a criança, então vamos suspender temporariamente, mas tem que ter a convivência virtual, né? Ou seja, pela internet, WhatsApp, para que mantenha os laços de afetividade. E nos casos, como a gente falou, cada caso é um caso, não tem risco, vamos manter o regime de convivência e obrigar aqueles pais que não estão cumprindo que cumpram. Doutor Flávio Grutti, faça uma síntese, então, desse ano de 2020 dentro do direito de família. Concordo com a doutora Marcela, os litígios aumentaram muito porque os casais estão convivendo mais intramuros. Ou seja, antigamente, as pessoas praticamente dormiam na rua e passavam em casa. E agora as pessoas estão dormindo em casa e passeando na rua eventualmente. Portanto, aqueles casamentos que já estavam carcomidos, já estavam com muitas feridas expostas, eles começaram a dar mais problema. O grau de intolerância diminuiu bastante e, com isso, os conflitos conjugais. Eu reputo que o mais grave foi a questão, sim, do direito de convivência, porque ninguém esperava que a pandemia durasse tanto tempo. No princípio, os próprios pais, temendo que os filhos ou os sogros, de alguma forma, adoecessem, eles, de modo consensual, concordaram em ficar do modo virtual. Acontece que a pandemia durou muito tempo e aquela presença física, aquela afetividade, ficaram prejudicadas. E alguns pais não estão deixando que os filhos tenham contatos presenciais. E os conflitos aumentaram, e os divórcios aumentaram, e o inconformismo aumentou sobremaneira, Sérgio. Doutora Marcela Furst, vamos dar então continuidade. O que a senhora pode falar para o nosso ouvinte sobre divórcio online e o e-notarial? Sim, isso foi uma grande novidade, Sérgio, né? Em maio desse ano, o CNJ ele apresentou a recomendação, o provimento número 100 de 2020, exatamente para trazer o notarial. Por quê? O judiciário fechou, cartório fechou, né? Só que, como bem o doutor Flávio falou,
não sabia-se que essa pandemia, esse isolamento ia durar tanto tempo. E assim, os atos notariais são serviços essenciais, eles não poderiam ficar tanto tempo assim suspensos, né? Então, verificou-se uma forma de se fazer procedimentos de maneira online. E então, assim, uma das inovações foi a prática do divórcio online. O cartório, ele pode fazer o divórcio extrajudicialmente quando ele é consensual, ele não tem menores ou incapazes envolvidos. Então, por meio de uma videoconferência, o cartório, o tabelião, ele pega o consentimento das partes com relação ao divórcio e sem que tenham que ir até o cartório, sem que tenham que se encontrar, isso tudo é feito de maneira online. Então, assim, se facilitou ainda mais, né? Porque o divórcio, desde a Emenda Constitucional 66, já tinha havido a sua evolução em termos de que, olha, não se fala mais de culpa, não se fala mais de tempo de separação, fática ou até mesmo judicial, né? Então, com o e-notarial, que trouxe assim, uma inovação ao cartório de vários atos, inclusive esse com relação ao divórcio. Então, foi assim, uma forma de desburocratizar ainda mais a questão do divórcio. Quando um não quer, não precisa de ficar casado, assim, simplesmente avisa para o outro, né? Não precisa de pedir mais autorização para que haja esse divórcio. Doutor Flávio Grutti, o senhor falou já sobre o aumento da violência doméstica na quarentena. Tivemos alguma decisão mais séria, até relevante, nesse sentido, nesse ano de 2020? No ano de 2020, nós tivemos uma pacificação no sentido de que a Lei Maria da Penha, ela é aplicável não somente quando se tratar de uniões heteroafetivas. Nas uniões homoafetivas, também é aplicada a Lei Maria da Penha. Isso foi uma inovação importante. Agora, o principal no âmbito da violência doméstica, Sérgio, foi o incremento de ações dessa natureza. Por quê? A violência doméstica, ela não é caracterizada apenas quando se tem lesões corporais. A violência, portanto, ela não é apenas física. Ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual e ela pode ser, inclusive, financeira. Como assim? Pode haver, vias de fato, aquela discussão acirrada, porém sem lesões corporais, mas pode evoluir também para a lesão corporal. Qualquer situação em que a mulher seja subjugada pelo homem, no âmbito das relações domésticas, é abrangida pela Lei Maria da Penha. Por exemplo, se a mulher não quiser consentir na relação sexual com o marido ou ex-marido, é uma hipótese. Se o homem repentinamente cessa o auxílio financeiro, isso é muito comum hoje em dia, também caracteriza uma violência financeira. E a violência moral, qualquer xingamento, qualquer coação, qualquer controle afetivo, qualquer controle físico, qualquer situação que coloque a mulher numa situação de vulnerabilidade é abrangida pela Lei Maria da Penha. Portanto, não apenas quando se tratar de violência física propriamente dita. O amparo, o leque é bem extenso da Lei Maria da Penha. Doutora Marcela, algo a acrescentar nesse sentido, desse entendimento da Lei Maria da Penha? O doutor Flávio ele falou muito bem com relação até essa interpretação da Lei Maria da Penha, dá uma extensão e uma maior atenção à violência psicológica também, quando todos estão confinados, né? Por causa da pandemia. E aqui no Distrito Federal nós tivemos uma lei que obrigou os condomínios, tanto residenciais como comerciais, que eles reportem que há indícios, inclusive, não apenas assim, violência comprovada, mas indícios de forma de violência doméstica dentro do seu ambiente em até 24 horas, inclusive sobre pena de responsabilizar os seus administradores, no caso o síndico, né? Então isso também foi uma inovação, porque muitas vezes se diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas especialmente durante pandemia, situações que você ouve gritos, choro, às vezes assim, um barulho muito forte, né, de esmurrar, então assim, até na câmera, ver vídeo ali, homem puxando a mulher pelo braço para entrar no elevador, dando tapas, isso tudo foi uma inovação também da lei aqui no Distrito Federal, que, salvo engano, também tem em São Paulo isso, que obriga os condomínios a reportarem esse tipo de violência para a polícia. E aproveitando esse gancho, vamos falar sobre prisão do devedor de alimentos, doutora Marcela Furst. Tivemos alguma mudança nesse ano de 2020 sobre o entendimento se deve prender ou não o devedor?
Muito interessante também nesse ano, Sérgio, porque com o isolamento, evitando também que haja contágio maior também no nosso sistema prisional, o que aconteceu? Em março desse ano, o CNJ, ele deu uma recomendação dizendo, olha, aos devedores de pensão alimentícia, vamos colocar em prisão domiciliar. Só que, quando foi em junho desse mesmo ano, o STJ falou assim, olha, não faz muito sentido que a prisão, aplicar uma prisão domiciliar se todo mundo, teoricamente, está numa prisão domiciliar. Está todo mundo sendo obrigado a ficar dentro de casa, está todo mundo trabalhando de casa, está todo mundo confraternizando de casa por meio, né, de videochamadas e etc. Então, assim, se a prisão civil do devedor de alimentos é uma forma de coagir o pagamento dos alimentos, ele ficar em casa como todo mundo, também não fazia sentido. Então, o STJ falou, olha, vamos suspender temporariamente essas prisões, mas não significa que a gente não vai tomar outras atitudes. Também tem forma de expropriação. Vamos fazer uma penhora de valores em conta, do contra-cheque do devedor de alimentos, e deixar essa aplicação da prisão para posteriormente, se for o caso, né? Porque o nosso Código de Processo Civil diz que quando há um devedor de alimentos, ele pode justificar o não pagamento, pagar ou haver a prisão. Então, também pode ser que com essa suspensão, ele pague de qualquer forma e também não precise de cumprir posteriormente, pós-pandemia, essa prisão civil domiciliar que supostamente seria aplicada a ele. Estamos conversando na Rádio Justiça, trazendo uma retrospectiva do Direito de Família do ano de 2020. Estou conversando com o Dr. Flávio Grutti, também com a doutora Marcela Furst. Dr. Flávio Grutti, testamentos na pandemia, qual o balanço que o senhor faz nesse ano de 2020? Tivemos um aumento vertiginoso. Porque o brasileiro, Sérgio Duarte, ele nunca foi muito propenso a pensar na morte. Agora, com a pandemia e as medidas preventivas, ele começou a saber que, sim, a morte ela não é apenas possível, ela é até provável. Até porque, diante de certas situações de vulnerabilidade, de comorbidades, esse potencial letal é ainda maior. Portanto, conforme fontes do Colégio Notarial Nacional, nós tivemos aumentos que variam de 134% a 1000% na lavratura de testamentos. Em Brasília, ou melhor, até no Distrito Federal, o incremento foi de 384%. No estado do Amazonas, o aumento foi de 1000%. O Brasil, ele é muito interessante porque aqui não se faz muito seguro de vida. Aqui se faz mais seguro de automóveis. Já nos Estados Unidos, a situação é completamente o inverso. Mas essa tendência está mudando, porque o brasileiro está pensando, sim, no dia após a morte, está pensando, sim, nos seus sucessores. E, juntamente com o aumento da lavratura de testamentos, também aumentaram as consultas e os planejamentos sucessórios. Tudo isso por causa da pandemia. Doutora Marcela Furst, e os casos de suspensão do regime de convivência, como ficou nesse ano aqui de 2020? Sérgio, essa questão do convívio, primeiramente, até o doutor Flávio falou, as famílias elas tentaram consensualmente, né, definir ali, olha, durante um tempo vamos suspender a visita, ou então se havia um regime de convivência, um dia sim, um dia não, a cada 2 dias sim, uma troca assim que houvesse muita movimentação de troca de residências, temporariamente se suspendeu, houveram acordos, algumas famílias conseguem conversar ainda. Mas houveram muitas situações assim que, como até o doutor Flávio falou, a pandemia se estendeu demais. Então, assim, ficou-se muito tempo sem um genitor conviver com o seu filho. Ou então também, desde o início, aquela família já, né, muita intransigência, há um litígio muito forte, elas não entraram num consenso, então o judiciário ele teve que se posicionar e teve até uma decisão, assim, que geralmente muito chamativa, falando, uma mãe foi impedida de conviver com seu filho durante a pandemia. Mas por quê? A gente tem que analisar o caso concreto. Muitas vezes se trata de uma médica, de uma enfermeira, que está lidando diretamente em hospitais, diretamente com vítimas do Covid. Também houveram casos em que o pai estava viajando no exterior, quando ele retornou e queria ver o filho. Então, fez-se necessário, já que ele não teve, né, bom senso, foi necessário entrar no judiciário e que o judiciário dissesse, olha, faça a quarentena de 14 dias,
faça o exame e depois você pode conviver com o seu filho. Então, assim, foi preciso que o judiciário tomasse decisões acerca das famílias, que é o que a gente sempre fala, né? O Estado ele tem que se intrometer cada vez menos. Se as famílias não conseguem tomar as suas decisões, cabe ao Estado decidir. E aí o Estado vai ver o quê? O caso concreto. Vamos analisar toda a situação fática, se realmente há um risco, o que é o melhor interesse daquele menor e que está envolvido, que tem um direito à garantia constitucional do convívio familiar. Então, assim, ponto básico de regime de convivência foi, o judiciário viu o caso concreto, cada caso é um caso para poder aplicar se havia ou não caso de suspensão do regime de convivência. Ô Sérgio, eu achei muito interessante o que a doutora Marcela falou, porque eu costumo sempre afirmar que o nosso consciente ele é mentiroso. O nosso subconsciente é que realmente fala a verdade. Por que eu digo isso? Muitas vezes, quando o casal não consegue manter o casamento e acontece o divórcio, ficam mazelas emocionais. Não raramente, eu tenho percebido pela movimentação que a pandemia ela se prolongou, mas alguns cônjuges, ex-cônjuges, para ser mais preciso, utilizam-se desse argumento para, de alguma forma, utilizar o filho como instrumento de vingança. Isso é muito ruim, porque fica em segundo plano o melhor interesse das crianças. As crianças precisam ter o duplo referencial. Por algum tempo, o pai ou a mãe virtuais funcionam. Depois, o contato físico é fundamental, principalmente nós brasileiros, nós latinos, que somos muito apegados aos abraços, aos beijos. Então, eu percebi no primeiro momento que o Poder Judiciário, sim, estava agasalhando essa possibilidade de suspender os contatos presenciais. Entretanto, com o passar dos meses, a tendência já está diametralmente oposta, na medida em que o Judiciário não está mais chancelando, a não ser em casos extremos, essa suspensão das visitas. Portanto, essa motivação para manter pai longe de filho ou mãe longe de filho, a depender de quem tem a guarda ou de quem tem o lar de referência, está sendo, passo a passo, atenuada pelo Poder Judiciário. Doutor Flávio, aproveitando esse gancho, falando sobre esse convívio, essa disputa pelos filhos e as audiências virtuais dentro do direito de família, como ficou nesse ano de 2020? Muito bem, preponderaram. As audiências presenciais, elas foram suspensas. Alguns tribunais já liberaram as audiências presenciais, a depender de cada juízo, de cada vara. No procedimento que envolve as causas de família, nós temos no primeiro momento a citação, depois nós temos a audiência de mediação, para ver se há acordo ou não. Se não houver o acordo, abre-se o prazo automaticamente para contestação, que são de 15 dias úteis. Na sequência, nós normalmente temos a réplica, e depois nós temos o despacho saneador, e aí o juiz vai decidir se vai julgar antecipadamente o mérito ou se vai marcar uma audiência. Muito bem. O que acontece é que nos corredores das varas de família, nós percebemos que há um acirramento muito grande dos ânimos naqueles momentos que antecedem o ato da audiência. Está todo mundo com os nervos à flor da pele, e durante a audiência presencial, os conflitos aumentam. E é necessária a intervenção do juiz, do Ministério Público e principalmente de nós, advogados, para mantermos o respeito e a racionalidade durante aquele ato. Nas audiências virtuais, todo esse procedimento ele é mantido. A diferença é que cada tribunal utiliza a sua plataforma específica e os atos, os procedimentos, acontecem de igual forma. Entretanto, por não haver o contato físico, contato presencial, pelo fato de as partes não estarem no ambiente forense, eu tenho percebido que os ânimos ficam mais tênues, que aquele nervosismo fica um pouco menor. E aí nós conseguimos ganhar um pouquinho de celeridade. Nós também garantimos a realização da audiência porque não há atrasos no deslocamento de casa até o tribunal. Portanto, nós temos essas medidas excepcionais, Sérgio, doutora Marcela, porque nós estamos naquelas medidas preventivas. Mas isso vai acabar um dia. A tendência é que as audiências presenciais voltem em 2021 com a diminuição dos riscos.
A senhora acredita, doutora Marcela, que as audiências virtuais vão perder a importância? Vai tudo presencial mesmo ou não? Eu concordo, em partes, com o doutor Flávio. Acredito que, assim, totalmente, o processo de família, especialmente, tem que ter uma celeridade maior, né? O judiciário tem que dar uma resposta maior. Quando se trata de uma audiência de conciliação, realmente, a audiência virtual ela acaba por ser muito mais benéfica, é muito mais fácil para a gente, até o despacho também virtual com os juízes, né? A gente, assim, em 5 minutinhos a gente consegue despachar. Muitas vezes a gente se desloca aqui em Brasília, por exemplo, do plano piloto para Sobradinho, é bem distante. Então, quando você despacha virtualmente, é muito mais fácil. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma audiência de instrução, coletiva de testemunhas dentro da vara de família, fica um pouco mais complicado, né? A gente não sabe como é que aquela testemunha, se ela está em um ambiente seguro, se ela está sendo coagida. Então, assim, acaba que isso é um pouco prejudicial. Então, eu acho que, assim, o judiciário evoluiu, a gente tem que dar continuidade nessa evolução, mas também verificar, talvez entrar de uma maneira híbrida, né? Eu acho que seria o ideal. A gente tentar ver, assim, uma audiência conciliatória, talvez virtual, porque é sempre assim, vai ter acordo? Não, então ela acaba sendo mais célere. Agora, uma audiência mais de justificação, oitiva de testemunha, de instrução, na minha opinião, fica um pouco mais complicado. Então, assim, a gente ainda prefere que seja presencialmente. Em que situação é necessário testemunhas numa audiência de família? Por exemplo, Sérgio, nós temos casos muito sérios de alienação parental, de casos que envolvem mais a questão da guarda mesmo, né, em que podem colocar em risco a criança. Então, até no direito de família, é muito interessante a gente falar sobre a questão da prova testemunhal, porque muitos se falam, mas tem as testemunhas que são impedidas, né, elas não podem ser testemunhas porque são parentes, são amigos íntimos, mas no direito de família, eles podem fazer o papel de... Qual é a palavra, meu amigo, doutor Flávio? Esqueci. Eles podem não ser testemunha, mas ser... Informantes. É como se... Informantes, exatamente, muito obrigada. Eles podem vir como informantes e essa prova ela ser valorada pelo juiz, né? Ele pode ser ouvido, o juiz vai falar, olha, ela tem um valor probatório grande ou não, porque relações familiares sempre vai ser no âmbito familiar, dentro da família, então você não tem como excluir essa prova testemunhal. Então, geralmente, é quando se trata, Sérgio, de, por exemplo, alienação parental, violência doméstica também nós temos, né? Raramente envolve questões de alimentos ou divórcio, porque é uma questão mais de provas, né? Mas existem esses fatos. Também existe, por exemplo, a audiência de saneamento. Muitas vezes é um caso muito complexo, e aí quando você vai fechar todo aquele processo complexo, toda a oitiva das testemunhas, eu acredito que muitas vezes uma audiência presencial, a voz do advogado também ela não é muito cerceada, então ela se torna mais eficaz. Doutor Flávio Grutti, qual a expectativa do senhor para o direito de família em 2021? Se o senhor fosse o legislador, o que o senhor mudaria para facilitar a vida das pessoas e, por que não, também do operador do direito? Sérgio Duarte, eu espero que em 2021 haja uma sensibilização maior, principalmente de nós, advogados, porque nós somos os primeiros conselheiros. Quem se incumbe inicialmente de fazer a justiça somos nós. Nós temos a obrigação de buscar o consenso. Às vezes eu recebo alguns clientes de direito de família dizendo, doutor Flávio, eu quero acabar com o meu ex ou com a minha ex. E eu falo justamente o contrário. Se você precisa de um advogado para resolver o problema da sua vida, para resolver os conflitos da sua família, porque a conjugalidade terminou, mas a paternidade persiste. Eu posso ser o seu advogado. Então, esse é o primeiro passo. Um fomento para a disciplina da transação no direito de família. Não só de nós, advogados, mas também uma comunhão de interesse do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos órgãos de classe, das OABs, e também na formação dos advogados, ainda na graduação. Eu acho que lei nós já temos, e bem eficiente. O que falta é a ação voltada para a rápida solução dos litígios e de maneira consensual. Doutora Marcela Fursi, faço a mesma pergunta. Direito de família 2021, qual é a expectativa e o que pode ser mudado e o que a senhora mudaria se tivesse ali a caneta do parlamentar?
Sérgio, eu acho que 2020 mostrou cada vez mais que existe a lei, existe a norma, mas existe o caso concreto. E o direito de família é extremamente evolutivo. O direito de família, a mudança da sociedade, leva à mudança legislativa, muitas vezes por meio de uma analogia, de um entendimento jurisprudencial, às vezes não está descrito em lei, mas 2020 mostrou que a gente não tem como a gente prever tudo, né? A gente não tem como ver, ninguém imaginaria uma pandemia, uma suspensão da prisão civil do devedor de alimentos, do regime de convivência entre pais e filhos, um regime de convivência virtual também, né? Então, assim, para 2021, na verdade, o que eu desejo? Que, como eu falei, haja algo híbrido, né? Que a gente mantenha essa evolução tecnológica, também dessa interpretação legislativa a cada caso concreto, né? Tenha sempre isso em mente, como as leis podem ser transmutáveis ao caso concreto, mas que a gente sempre também mantenha, como o doutor Flávio falou, esse sentimento de que nós, como advogados, nós adoramos o nível aumento de divórcios, ótimo, mas assim, divórcios em que as pessoas entendam que elas têm uma história, vamos manter essa história, não vamos destruir um ao outro, né? Nós ainda temos filhos em comum, então que seja sempre assim, um judiciário com pessoas que são advogados, juízes e promotores, todos em prol realmente da a cooperação judicial, né, como o nosso Código de Processo Civil, artigo 6º diz, dá uma celeridade processual e uma decisão justa para todas as partes. Sérgio Duarte? Pois não. Então, Sérgio, eu gosto muito dessa ideia da doutora Marcela, desse processo híbrido entre ser virtual e físico, porque, às vezes, quando o nível de beligerância entre o casal é muito acentuado, a presença física do juiz e do Ministério Público faz diferença. De alguma forma, consegue sensibilizar as partes quando nós, advogados, não conseguimos. E sempre lembrando, não é, Marcelo, que o legislativo costuma chegar tarde. O processo legislativo é muito lento. Reclamam, às vezes, do ativismo judicial, mas as coisas acontecem numa rapidez imensa. Se formos esperar a alteração das leis, nós não vamos pacificar conflitos. Eu vou fazer uma última pergunta para os dois sobre o mesmo tema, até fora da nossa pauta, mas tem a ver com o direito de família. O reconhecimento do direito das amantes. Como vocês estão acompanhando essas opiniões, essas decisões judiciais que concedem o direito da amante? Doutora Marcela Furst, começo com a senhora. Sérgio, é como eu sempre digo, amante não tem direito. A questão é, como a gente tratou aqui durante toda essa entrevista, essa retrospectiva, cada caso é um caso. Então, uma coisa é uma família simultânea, são pessoas de boa fé. Muitas vezes você tem um homem que é casado e mantém uma união estável paralela. Ambas as mulheres não sabem uma da outra. Ah, doutora Marcela, mas como que em século XXI, tecnologia e redes sociais não sabem? Não sabem. Eu sempre dou o exemplo do caminhoneiro. Às vezes é lá no interior de São Paulo, do interior do Nordeste, tem duas mulheres que elas realmente não se comunicam, ele está com as duas há 20 anos, tem filhos com as duas, e as duas têm boa fé, acham que são únicas na vida desse homem. Então, assim, ela, por exemplo, aquela união estável não vai ter o seu direito reconhecido? Não pode, ela não pode ficar sem ter os filhos não serão reconhecidos, não terão os mesmos direitos, não tem como. Então, assim, a amante que sabe que aquele homem, aquela mulher tem o seu cônjuge, de fato não tem direito, mas você tem que analisar o caso concreto das relações paralelas e simultâneas para poder decidir acerca dos direitos daquela pessoa de boa fé. Doutor Flávio Grutti. Eu concordo com a doutora Marcela, porque a união estável é uma união pública, contínua e duradoura com a finalidade de constituir família. O Código Civil assegura, inclusive, que o homem casado ele pode ter uma união estável desde que seja separado de fato. Então, imagine aquela mulher, por exemplo, que está no sul do Brasil e o caminhoneiro no nordeste do Brasil. Uma não sabe da existência da outra. O direito brasileiro já reconhece a união estável putativa, que tinha a aparência de que o homem realmente era casado e separado de fato, ou até que não era casado. Aí o direito brasileiro já assegura. Entretanto, nós vivemos num Estado democrático de direito com leis positivadas. Então, se o homem é casado e a outra mulher, também
sabe da existência dela e aceitou aquela condição de amante, eu não acho justo, dentro do Estado democrático de direito, que ela tenha exatamente os mesmos direitos da esposa. Ela aceitou aquela condição de, abre aspas, amante. Ela conhecia a realidade do homem. E o direito brasileiro está posto, e o direito brasileiro não reconhece. Portanto, na união estável putativa, quando tem a boa-fé, como a doutora Marcela acentuou, tudo bem. Mas na situação em que não há boa-fé, eu acho que nós precisamos primeiro de uma alteração legislativa. É a minha opinião. Muito bem, fizemos aqui uma retrospectiva 2020 sobre o direito de família, contando com a participação desses dois especialistas que sempre atendem à Rádio Justiça. Já quero agradecer, em nome da Rádio Justiça, pelo apoio, pela colaboração de vocês dois. Agradeço primeiramente o doutor Flávio Grutti, advogado, professor, vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões do IBDFAN-DF. Doutor Flávio, obrigado mais uma vez, boas festas e até 2021. Sérgio Duarte, eu sempre sou tomado de uma intensa alegria quando você me convida. E junto com a minha amiga Marcela, melhor ainda. Doutora Marcela Fursi, advogada, professora, presidente da Comissão do Advogado de Família do IBDFAN, muito obrigado também por estar conosco, boas festas, uma boa viagem e até 2021. Sérgio, eu que agradeço sempre pelo carinho e respeito ao meu trabalho, o convite da Rádio Justiça, você que é um apresentador incrível, esse que é um programa que leva informação para todo mundo. É uma honra estar com meu querido amigo Dr. Flávio também. Desejo, assim, um 2021 com saúde para todo mundo, né? Muito obrigado mais uma vez.